Olá, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal realizou audiência pública com diversas entidades da sociedade civil para fazer uma reflexão sobre o combate à corrupção. Nós conversamos agora com o senador Mozarildo Cavalcante, ele que foi um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência pública. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um bom debate, foi uma boa reflexão e a participação dessas entidades é muito importante no combate à corrupção, né, senador? Não há dúvida. Eu entendo que muito mais do que outras ações que o parlamento possa tomar, seja propor leis ou emendas constitucionais, ou até mesmo comissões parlamentares de inquérito, nada melhor do que a mobilização da sociedade, aí entendido todos os setores, como é o caso da igreja, a imprensa, a ordem dos advogados e outras instituições, para que de fato nós possamos dar à sociedade essa resposta que ela quer. Muitas vezes a sociedade quer, mas não se instrumentaliza no sentido de externar essa questão. Então eu não tenho dúvida, por todas as pesquisas que a gente vê, a percepção da corrupção é uma coisa muito forte na sociedade brasileira. O que falta, portanto, é uma reação. E nada melhor do que uma reação de maneira ordeira, como nós estamos tentando fazer, ouvindo essas instituições, convocando-as para que elas possam, de fato, agir no sentido de efetivamente não deixar que o combate à corrupção, que deve ser permanente, é tipo da doença que ela não tem uma cura de vez, ela tem que ser permanentemente tratada. E também não é uma exclusividade do Estado brasileiro, não é só no nosso país que esse problema acontece. O senhor diria que a participação da sociedade civil, esse é o papel da sociedade civil numa democracia, acompanhar o mais perto possível a administração pública para que ela seja feita com a maior lisura possível, vamos dizer assim? Não tenho dúvida. Aliás, o grande líder norte-americano, Martin Luther King, na sua luta pelos direitos civis, dizia que o que mais preocupava ele não era a ousadia ou o grito dos corruptos, dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então é por isso que os bons, seja em que extrato estiverem da sociedade, têm que se rebelar, têm que agir, cada qual na sua medida. Então, portanto, acho que essa mobilização da sociedade é uma forma muito boa, aproveitando o momento que o Brasil está vivendo, que eu diria assim, está se exteriorizando através de alguns escândalos denunciados pela imprensa e que tem tido uma pronta resposta por parte da Presidente da República. Isso anima a cidadania, as pessoas todas, a de fato se enganjar, porque senão fica aquela história. O cidadão acha que não vale a pena enfrentar isso porque não tem jeito. E, no entanto, tem jeito. É preciso realmente enfrentar, denunciar e tomar providências. Ao contrário, a partir do momento que esses fatos emergem, é que é o sinal positivo, né, senador? Perfeitamente. Porque, às vezes, para o cidadão comum pode ficar a impressão, assim, até meio opressora, de que, nossa, quanto a corrupção, quanto desvio de recursos e nada posso fazer. É justamente o contrário, né? O senhor acha que a maneira como a presidente tem agido sinaliza também uma estabilidade do governo, embora haja críticas no sentido contrário, dizendo que troca de ministro, tanto remanejamento na equipe do executivo sinaliza algum enfraquecimento? O senhor concorda com isso? Não, eu acho que tem duas vertentes aí. Uma coisa é muito importante que se diga. Não é nada de anormal um partido que apoia o presidente ou indicar alguém dos seus quadros para compor um ministério. Isso se faz no mundo todo. Isso, inclusive, foi tema do debate da Comissão de Direitos Humanos, né? O que não a ocupação desses cargos. O que não pode é ser um partido A indica um nome para um ministério e passa a ser dono daquele ministério e aquele indicado passa a ser como se fosse imexível. E não pode haver isso. Tem que ter competência para exercer o cargo e tem que ter honestidade no exercício desse cargo. Não preencher esses dois requisitos, a presidente tem que ter a carta branca para mexer na hora. E o partido devia ser o maior interessado em expurgar essas pessoas que não fazem jus à sua indicação. Então, acho que é um momento que a sociedade brasileira está vivendo importante, porque não é possível, já dizia Rui Barbosa em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, os homens honestos chegam às vezes a ter vergonha de ser honesto. Isso não pode ficar na mente dos brasileiros e brasileiras e principalmente das gerações que estão por vir. Alguns temas práticos foram abordados durante a audiência pública, como, por exemplo, financiamento público de campanha, que foi até tema
de avaliação na Comissão de Constituição e Justiça, agora ainda nesse mês de agosto, e foi derrubado o financiamento exclusivo público. O que o senhor acha desse tema? Uma coisa foi a ocupação de cargos por partidos, outra coisa foi a questão do financiamento dessas campanhas. Até que ponto isso esbarra no tema da corrupção? Pois é, há uma sensação que permeia as pessoas, é de que financiamento público é uma coisa ruim, porque está tirando dinheiro dos impostos que as pessoas pagam para financiar a campanha. Só que na prática, o dinheiro sujo que financia as campanhas, que nós estamos vendo toda hora aí quando acontecem os escândalos eleitorais, de onde vem esse dinheiro sujo? É do imposto que as pessoas pagam e que as empresas que pegam empreitadas, etc., dão pelo famoso Caixa 2 para financiar campanhas. Se houvesse claramente uma estimativa de quanto cada candidato pode gastar e esse dinheiro fosse bancado através do fundo partidário, ninguém poderia apresentar uma campanha milionária que não fosse compatível com aquela estimativa. Lógico, a gente sabe que seria pretensão pensar que, tendo financiamento público, não vai haver nenhum tipo de distorção. Mas, no entanto, muito mais fácil de se pegar e de se punir. E a execução do orçamento? Outro tema abordado durante o debate. A gente já teve até uma CPI dos anões do orçamento, já muito se discutiu, tentou se aprimorar. A execução e elaboração do orçamento ainda precisam passar por um novo crivo, na sua opinião? Minha opinião, basta uma coisa só. É acabar com esse tipo de orçamento que é uma ficção, uma peça de ficção. Porque a gente aprova um orçamento que vem do Executivo, é aprimorado aqui, vamos dizer, e depois é apenas autorizado o Executivo a fazer. Ele faz se quiser e da forma que quiser. Tem que ser como nos países desenvolvidos, Estados Unidos e na Europa. O orçamento é uma peça que, depois de aprovado pelo Parlamento, tem que ser executada. Se o Executivo quiser mexer nele, tem que mandar de novo uma proposta para mexer. E do jeito que é no Brasil, é um filé para estimular a corrupção, porque fica aberto ao bel prazer da vontade do ministro ou da presidente, enfim, dos dirigentes do Poder Executivo. Senador, falou-se também no debate na questão de como esses processos são tratados no Poder Judiciário, né? Então, assim, se a gente tivesse uma priorização dos processos, no julgamento de processos pertinentes a uma administração pública, isso daria um bom resultado? Terminaria com essa sensação de impunidade, o senhor acha? Eu acho que devia ter uma prioridade, número 1, o julgamento desses crimes de corrupção, porque realmente eles são crimes hediondos, no meu entender. Porque quando a pessoa rouba, por exemplo, de uma estrada, ele não está roubando só da estrada e causando acidente, não. Ele está tirando oportunidade de ter dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, é preciso, sim, que haja, eu diria que devia haver uma operação junto, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, além da sociedade, de fazer uma verdadeira operação mãos limpas nesse país, porque realmente não dá mais para conviver com notórios corruptos que estão na vida pública, seja no Legislativo, seja no Executivo, quer dizer, seja governadores, parlamentares ou mesmo até empresários que vivem e se alimentam da corrupção. Nesse sentido, senador, nós já temos que finalizar a entrevista, mas ainda tinha muitas perguntas para o senhor. Uma delas, o senhor acha que da participação da sociedade civil, se o voto não fosse obrigatório, mudaria alguma coisa a qualidade das pessoas que passariam a ser eleitas? É uma dúvida, porque se não é obrigatório, eu tenho a impressão que aqueles que têm maior formação ou maior oportunidade de se divertir, por exemplo, prefeririam ir para a praia ou para o sítio do que votar. Enquanto que as pessoas que não tivessem esse mecanismo poderiam ser cooptadas para votar. Então, embora na essência da democracia o ideal é que fosse um direito e não uma obrigação, eu acho que na construção de uma democracia que nós ainda estamos em construção, o voto obrigatório ainda é importante. Senador, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado e a Agência Senado e as rádios conveniadas a essa agência. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Se você quiser assistir esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.